importantes, principalmente quando a gente se refere a um determinado evento, a gente precisa utilizar um termo que seja coerente. E claro que isso também é importante para a gente entender a parte da terapêutica. Destaquei aqui alguns principais termos, que são ele, crise epiléptica, epilepsia, crise convulsiva e uma crise epiléptica e não epiléptica, certo? Esses termos são importantes e nós vamos trabalhar em cima deles. Iniciando pelo termo crise epiléptica. Você consegue me responder e diferenciar dos outros demais termos? A crise epiléptica, o termo refere-se a uma alteração transitória do comportamento decorrente de deflagrações rítmicas, sincrônicas e desordenadas de populações de neurônios cerebrais. Eu ainda fiz questão de destacar, ainda em amarelo, algumas palavras para ficar fácil do nosso entendimento. Quando a gente se refere a uma crise epiléptica, é uma alteração transitória, que isso vai envolver os neurônios, e são deflagrações rítmicas, sincrônicas e desordenadas. Então, não tem uma ordem. Imagine, né, no nosso sistema nervoso central, nós temos diversas células, dentre as principais, os neurônios. E eles se comunicam entre si por sinapses. Podem ser uma sinapse química ou uma sinapse elétrica. Quando a gente fala de crise epiléptica, nós vamos tratar sobre as crises, sobre as sinapses que são químicas. Então, imagina que eu tenho dois neurônios, certo? E eles não se encaixam. Há um espaço entre eles que é chamado de fenda sináptica. Nós temos o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Eles vão se comunicar pela liberação de substâncias, que são os neurotransmissores. E o neurotransmissor liberado pelo neurônio A vai agir sobre o neurônio B e por aí, para a gente conseguir entender. No momento da crise epiléptica, né, há diversas teorias e hipóteses, mas acredita-se que vai ocorrer diversas deflagrações rítmicas, sincrônicas e desordenadas, desculpa. Ou seja, os neurotransmissores vão ser liberados ao mesmo tempo e vai ser uma desordem, uma bagunça. Imagine como se fosse um efeito dominó. Pode iniciar por um, pronto, e vai desenvolver, vai causar aquele transtorno, aquela bagunça. Imagina como se fosse um colapso, uma bagunça de diversos neurotransmissores sendo liberados ao mesmo tempo. Então, noradrenalina, dopamina, aspartato, glutamato, se ligando a diferentes receptores excitatórios ou inibitórios, enfim, vai ser uma bagunça. Então, isso é o que a gente determina a crise epiléptica. É uma alteração transitória, é transitória, do comportamento decorrente de deflagrações rítmicas, sincrônicas e desordenadas de populações de neurônios cerebrais. Agora vamos falar sobre epilepsia. É a mesma coisa que crise epiléptica? O que você acha? Ou a crise epiléptica está dentro da epilepsia? Trazendo aqui o conceito do Goodman, o termo epilepsia refere-se a um distúrbio da função cerebral caracterizado pela ocorrência periódica e imprevisível de crises epilépticas. Então, a epilepsia é um distúrbio da função cerebral, é uma doença. E a epilepsia, ela é caracterizada pela ocorrência de crises epilépticas que vão ser imprevisíveis. Entende? Aí fica um pouco mais fácil de a gente entender. Os destaques em amarelo são palavras-chave que a gente vai conseguir entender. Então, a epilepsia é definida como um distúrbio da função cerebral, né, que nós vamos ter a ocorrência de crises epilépticas. Essas crises são imprevisíveis. Eu não sei quando vai acontecer, certo? E destaco ainda a portaria conjunta número 17, de junho de 2018, do Ministério da Saúde, que diz: a epilepsia é uma doença que se caracteriza por uma predisposição permanente do cérebro em originar crises epilépticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais destas crises. Importante, ao menos duas crises não provocadas, ocorrendo com um intervalo maior de 24 horas. Então, para eu definir uma epilepsia, eu preciso que ocorra mais de uma crise não provocada. Por que não provocada?
ela aconteceu de forma imprevisível, em um intervalo maior do que 24 horas. Então, como que fica fácil para a gente entender? Imagina um paciente que está tendo uma infecção, uma inflamação exacerbada, e ele entrou em uma crise epiléptica. Eu posso dizer que ele é epiléptico? Não. Por quê? Eu preciso de crises, né, em um intervalo maior do que 24 horas. Então, por exemplo, um paciente que, por diversos motivos, teve uma crise convulsiva hoje, amanhã mais tarde teve outra, depois de 3 dias teve outra, e assim sucessivamente, sem provocar, e um intervalo maior do que 24 horas. Um paciente que desenvolveu neurocistercose, por exemplo, ele vai ter crises sucessivas. Eu posso classificar, ele tem epilepsia, certo? E aí, quando a gente fala de uma crise epiléptica e não epilética, conceito que a gente já comentou, a crise epiléptica e não epilética. A crise epiléptica é aquela que ocorre sem provocação, sem estímulo. Olha o termo. Essas crises podem ser não epilépticas quando são deflagradas em um cérebro normal, por tratamento com eletrochoque ou convulsivantes químicos, ou epiléptica quando ocorre sem provocação. Então, quando eu falo que a crise é epiléptica, ocorreu sem provocação. Crise não epiléptica, houve um estímulo por um eletrochoque, por exemplo, pegou-se um camundongo, né, molhou os olhos dele com a solução salina, disparou um eletrochoque nele. O camundongo vai entrar em uma crise epiléptica. Essa crise é uma crise não epilética porque ela foi provocada ou induzida por uma medicação, para testes, por exemplo, o pentileno tetrazol, certo? E daí o termo crise convulsiva. O termo crise convulsiva, quando a gente escuta a palavra convulsão, o meu vizinho convulsionou. A imagem que eu tenho na minha cabeça, que nós temos, é essa, né? Um paciente com uma crise convulsiva bem característica, com contrações tônico-clônicas, enfim. E a crise convulsiva é uma terminologia antiga, tá? A Liga Internacional de Epilepsia determina que seja utilizado crise epiléptica, e não crise convulsiva. Mecanismo fisiológico. Vamos entender como ocorre, como se inicia as crises epilépticas. A gente pode iniciar falando que uma crise epiléptica pode iniciar por um neurônio, por exemplo. Esse neurônio, ele vai ser o causador, ele que vai disparar. É como se fosse uma pessoa que chega, conta uma fofoca e essa fofoca vai se espalhando. O neurônio hiperfisiológico é ele. Por diversos motivos, ele vai iniciar a crise epiléptica. E pode envolver alterações de membrana também, como por exemplo, a gente tem os íons importantes, o sódio, o cálcio, cloreto, potássio, são íons importantes. Mas só eles, isolado? Não. A gente pode estar falando que, por exemplo, uma hipercalemia, uma hipopotassemia, em causas isoladas, os íons, a gente não trata somente os íons sozinhos, de forma isolada. A gente tem também envolvendo, por exemplo, a bomba de sódio e potássio. Ou eu posso ter mais entrada de sódio e menos saída de potássio. Sabe, eu tenho diversos fatores que envolvem esses íons, não só eles isoladamente. E aqui a gente vai falar também sobre os potenciais excitatórios despolarizantes pós-sinápticos. Quando a gente fala de potenciais excitatórios despolarizantes pós-sinápticos, estamos falando em um receptor que é capaz de gerar uma despolarização. Por exemplo, nós temos o receptor N-metildiaspartato, que é o NMDA, que o neurotransmissor que se liga nele é o aspartato e o glutamato, por exemplo. E o receptor, que tem um nome gigante, que é o alfa-amino 3-hidroxi-5-metil 4-isoxazelopropiônico, ou se pode chamar de AMPA, que fica mais fácil, que é o receptor de glutamato. Características aqui, creio que você já pode ter percebido. São receptores de neurotransmissores de características excitatórias, que vão excitar a função cerebral.
certo? O aspartato e o glutamato. E também os potenciais inibitórios hiperpolarizantes pós-sinápticos, os PIPs. Hiperpolarizantes. Quando vem a palavra hiperpolarizante, a gente lembra de alguns íons, principalmente o cloreto e o potássio. Quando a gente fala de despolarizante, a gente lembra principalmente de quem? O sódio e depois o cálcio. Hiperpolarizantes pós-sinápticos. Nós temos os receptores GABAérgicos, em que o neurotransmissor é o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. Então, nós temos o receptor GABAérgico, dividido em GABA-A e GABA-B. O GABA-A é um receptor ionotrópico, e ele vai hiperpolarizar por cloreto. Já o GABA-B é um receptor metabotrópico, diferente do GABA-A, e ele vai hiperpolarizar por potássio. Não pode observar isso de forma isolada. Eu tenho tanto potenciais para excitar quanto potenciais para inibir. E eles têm que estar, esses dois fatores têm que estar em equilíbrio. Eu não posso ter uma excitação exacerbada ou uma inibição exacerbada, aumentada. Elas têm que caminhar em conjunto. Uma excitação e uma inibição. Diversos motivos. Eu posso ter uma excitação exacerbada ou uma excitação que está normal, né? Excitação e inibição normal, porém a inibição está diminuída. A condutância GABAérgica está diminuída. E já é um dos principais fatores para desencadear uma crise. Possível mecanismo, né? A diminuição GABAérgica, pode ser um gradiente diminuído, aumento da quantidade de cloreto intracelular e de potássio extracelular, ou falha no cotransporte de cloreto e potássio. Diminuição da condutância pós-sináptica ao cloreto, devido, por exemplo, à diminuição da condutância pré-sináptica do GABA, a gente já conversou sobre isso, e ativação dos receptores N-metildiaspartato, que tem um potencial excitatório pós-sináptico. Aspartato, excitatório, e glutamato, excitatório também, nos receptores, no AMPA e no MMDA. E uma coisa importante aqui, para a gente conseguir entender, principalmente ter um entendimento melhor do processo da neurotransmissão, dos receptores, do alvo de ação para os fármacos, a gente tem que ter uma noção geral do processo da neurotransmissão. Isso aqui é um fator importante, não só para anticonvulsivantes. Por exemplo, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Quando eu falo dessa classe, automaticamente eu já falo do mecanismo de ação. Ele vai inibir a recaptação de serotonina. Então, ele vai agir nessa parte aqui. Se eu falo de uma medicação para o Alzheimer, é um inibidor da acetilcolinesterase. Eu logo imagino esse evento aqui ocorrendo. Então, é muito importante para a gente conseguir entender diversos tipos de doenças e medicações, principalmente envolvendo a parte psiquiátrica. E a gente tem etapas. Então, aqui eu tenho o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico e a fenda sináptica, né? O espaço que há entre eles e a comunicação vai ser pela liberação do neurotransmissor que vai agir no receptor, ok? Nós temos 13 passos, segundo Hang. O primeiro passo vai ser a captação do precursor. Por exemplo, se for uma dopamina, eu vou ter o precursor, que é o aminoácido, a tirosina. O neurônio, ele é um neurônio serotoninérgico. Ele vai produzir a 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina. Então, o precursor dele vai ser o triptofano, o aminoácido, certo? Então, imagina aqui que seja um neurônio, imagina qual neurônio que você quer, e o aminoácido que vai ser o precursor. O precursor vai ser captado para o neurônio e vai acontecer a síntese de neurotransmissor. Então, por exemplo, não vai entrar tirosina e vai sair tirosina, entende? Vai ocorrer reações químicas, né? Algumas enzimáticas para a formação desse neurotransmissor. Depois eu vou ter que levar esse neurotransmissor que já sofreu o processo para uma vesícula. Aí eu vou levar esse neurotransmissor para uma vesícula. Deixa eu tentar aqui os passos para ficar fácil didático.
Depois que eu já formei esse neurotransmissor e já encaminhei ele para uma vesícula, cadê meu mouse? Aqui nesse passo, eu vou ter a despolarização, potencial de ação seguido da despolarização. É, Aí eu vou ter o influxo de cálcio, que é muito importante. O cálcio é um íon muito importante para a sinalização, segundo o mensageiro, e vou ter a liberação desse neurotransmissor. Quando o neurotransmissor ele é liberado, ele vai difundir do neurônio pré-sináptico para o terminal pós-sináptico. A partir desse momento, ele pode interagir com o receptor pós-sináptico, ele pode ser captado por uma célula não neuronal e sofrer ações de enzimas, como, por exemplo, a acetilcolina pode ser quebrada e liberar colina, que vai ser reutilizada como precursor. E a gente tendo essa noção geral, facilita a gente conseguir entender os próximos mecanismos. E daí a gente entra na farmacoterapia dos anticonvulsivantes. Se a gente tem os potenciais que favorecem a despolarização, que vai envolver sódio, principalmente, e o cálcio, e os hiperpolarizantes, que quando eu despolarizo, eu tenho a hiperpolarização, que eu deixo a célula em repouso, que é promovida por cloreto, por potássio, isso aí são alvos, né, de ações farmacológicas. Então, eu posso usar o íon, uma enzima, um receptor. Então, assim, são alvos que um fármaco pode agir. E por primeiro mecanismo, ou seja, né, é reduzir as deflagrações repetitivas e persistentes dos neurônios. Um efeito mediado pela promoção do estado inativo dos canais de sódio ativados por voltagem. Então, eu posso estar inibindo os canais de sódio, não vou permitir a despolarização do neurônio. Um segundo mecanismo, se eu tenho potenciais excitatórios, eu posso utilizar os potenciais inibitórios ao meu favor. Então, com isso, o segundo mecanismo parece envolver o aumento da diminuição sináptica mediada pelo ácido gama-aminobutírico, um efeito mediado por ação sináptica e pós-sináptica. Então, o mecanismo também importante, que é o envolvendo o ácido gama-aminobutírico. Aqui a gente tem, eu destaco aqui a membrana plasmática, o receptor GABAérgico, quais suas subunidades, onde o GABA se liga, ele se abre, promove a entrada de cloreto, para dentro da célula, e hiperpolariza a célula. Acredita-se, né, que, assim como os Zolpidem têm um local de se ligar, assim como os barbitúricos, benzodiazepínicos, o GABA em si, também há um sítio de ligação para o álcool. Os fármacos também eficazes no tratamento das crises de ausência, que é um tipo menos comum de epilepsia, atuam por um terceiro mecanismo que, ou seja, é inibindo os canais de cálcio, né, as correntes de cálcio do tipo T, também é outro mecanismo. Daí a gente entrou nas classes farmacológicas, iniciando pelos barbitúricos. Os barbitúricos, né, são produzidos através da condensação de derivados do ácido malônico e da ureia, e quando a gente fala em barbitúricos, a gente pensa logo em fenobarbital. Não tem como pensar em fenobarbital. Foi o primeiro agente orgânico, sintético, reconhecido com atividade anticonvulsivante. A sua utilidade limita-se às crises tônico-clônicas generalizadas e, em menor grau, às crises parciais simples e complexas. Esse fármaco não produzia qualquer efeito nas crises de ausência. Então, os barbitúricos, na classe, nós temos o fenobarbital, que era indicado para as crises convulsivas tônico-clônicas. Não sei se eu coloquei à frente, mas nos estudos envolvendo o fenobarbital, né, em camundongos, observou que na administração do fenobarbital, o camundongo ele não fazia mais a extensão, o movimento das patas traseiras. Então, mostrava-se eficaz para aquelas crises convulsivas que são tônico-clônicas. Ou seja, contração seguida de relaxamento, aquelas crises que contrai, relaxa. Certo? Nós vamos nos atentar para isso. Mas um ponto importante. Aqui está também, esse fármaco inibe a extensão tônica das patas traseiras do modelo do eletrochoque máximo. As convulsões clônicas provocadas por pentileno tetrazol, que é um agente químico que possui propriedades convulsivantes, e as convulsões geradas por ignição. Vale ressaltar que ele tem uma toxicidade baixa, né? O custo dele é baixo e ainda é um fármaco mais eficaz, amplamente usado com essa finalidade. É muito usado e ainda atualmente é muito utilizado.
Aqui nós temos o neurônio, né, que sintetiza o GABA, então o neurônio GABAérgico. Nós temos o sítio de ligação do GABA e o sítio de ação do barbitúrico. Então, o barbitúrico, o fenobarbital, por exemplo, um nome referência, né, a marca mais popular é o Gardenal, desculpa, ele vai se ligar no receptor GABAérgico e vai permitir a abertura do canal de cloreto, só que por mais tempo comparado a outras classes farmacológicas. O cloreto vai entrar, vai hiperpolarizar a célula, certo? Hiperpolarizou, inibiu, o neurônio dormiu, digamos assim. Uma das coisas importantes é que o barbitúrico, né, promove uma maior inibição comparada aos benzodiazepínicos, por exemplo. Nós vamos comentar um pouco mais à frente. Esse é um dos motivos pelo quais que houve muita morte, né, envolvendo ainda mais quando aumentava-se a dose da medicação, suicídio, dependência, enfim, ocorria uma inibição geral do sistema nervoso central. Aí o Gardenar, que não é para tratamento de loucura, de esquizofrenia, de psicose, não tem nada a ver com isso, é para tratar crises epiléticas. Ele vai se ligar no receptor GABAérgico e vai promover a entrada de cloreto e hiperpolariza e inibe a célula. Ponto. A absorção oral do fenobarbital é completa, mas é um pouco lenta. As concentrações plasmáticas máximas ocorrem por várias horas, né, em uma única dose. Cerca de 40 a 60% da dose vai estar ligada, né, a proteínas plasmáticas, e o interessante é que vai estar distribuído por todos os tecidos, obviamente, com o sistema nervoso central. 25% da eliminação do fenobarbital vai ser por eliminação renal e o demais vai ser inativado ali por enzimas hepáticas. A gente tem ainda a fenitoína, ela tem uma certa relação com os barbitúricos, em que em um ensaio, em testes, né, com anticonvulsivantes, com animais, né, provocados por eletrochoque, queriam avaliar a eficácia dos compostos químicos. E ao longo do processo de triagem de várias substâncias, eles descobriram que a difenildantoína, rebatizada como fenitoína, mais fácil, ela supria as convulsões sem causar efeitos sedativos, que é uma coisa importante. O fenobarbital causava uma certa hiperpolarização e levava a uma certa sonolência. Já a fenitoína veio aí para revolucionar, porque ele é um anticonvulsivante que não vai trazer os efeitos sonolentos, né, sedativos. Como esse fármaco não causa sedação nas doses habituais, ficou demonstrado que os anticonvulsivantes não precisavam causar sonolência, e isto estimulou a busca por fármacos com ação convulsivante seletiva, muito importante. A fenitoína vai limitar as deflagrações repetitivas dos potenciais de ações provocadas por despolarização. Despolarização, estou falando de quem? Principalmente do sódio. Então a serotonina vai agir aí, certo? Eu falei serotonina? É fenitoína, não lembro. Pronto, aqui eu tenho uma membrana plasmática e os canais de sódio, ok? O que vai acontecer? A fenitoína vai bloquear a passagem de sódio. Se o sódio não entra, não vai ocorrer a despolarização. Então, o neurônio vai continuar no estado dele de repouso, ok? Sem segredo. A fenitoína está disponível, né, em dois tipos, então vai estar muito envolvido com essa parte farmacocinética. Então, você tem uma medicação fenitoína, o princípio ativo nela, que vai ser liberado de forma prolongada ou de forma rápida, a liberação dela. E destaco ainda que o nível plasmático de fenitoína pode mudar dependendo do tipo, né, do tipo de medicação. Lembra aí, por exemplo, a gente tem uns comprimidos revestidos que são liberados, né, com um espaço de tempo maior. A fenitoína, o metabolismo dela vai ser por enzimas hepáticas, e a fenitoína se liga amplamente, cerca de 90% dela vai estar ligada a proteínas plasmáticas séricas, né, dentre elas principalmente a albumina. Aí também a carbamazepina, que foi inicialmente aprovada nos Estados Unidos como agente anticonvulsivante na década de 70. Só que desde a década de 60 esse fármaco era utilizado para tratar a neuralgia do trigêmeo, né? A gente tem aí o trigêmeo, o quinto par de nervo craniano, que vai estar fazendo inervação da face, enfim, a gente tem um processo de neuralgia e a carbamazepina
era bem indicado inicialmente a esse tratamento. Hoje a carbamazepina é considerada importante para o tratamento das crises convulsivas parciais e tônico-clônicas. E o interessante é que a carbamazepina, né, está relacionada quimicamente com os antidepressivos tricíclicos. E uma coisa interessante é que alguns estudos que comprovam que a carbamazepina traz ainda algumas propriedades terapêuticas em pacientes psiquiátricos, como, por exemplo, em transtorno afetivo bipolar, associadas ainda a alguns antidepressivos. E o interessante é que a carbamazepina, utilizada em pacientes que fazem de carbonato de lítio para transtorno bipolar, houve sim uma espera boa, assim, um resultado bom na terapêutica associada. E assim como a fenitoína, a carbamazepina limita as deflagrações repetitivas dos potenciais de ação evocados pela despolarização persistente dos neurônios da medula espinhal ou do córtex dos camundongos mantidos in vitro. Daí o mecanismo de ação. A carbamazepina é absorvida lenta e erraticamente depois da administração oral. As concentrações plasmáticas e o pico geralmente são observados de 4 a 8 horas e o fármaco distribui rapidamente por todos os tecidos. E cerca de 75% da carbamazepina vai se ligar a proteínas plasmáticas. A etoxucimida observa que aqui nós estávamos falando de sódio até agora. Nós temos o cálcio, que também é importante. E a etoxucimida é um fármaco importante para tratar as crises de ausência. É um tipo de crise epilética. O paciente vai ficar por um determinado tempo, de 8, 10, 12 segundos, com o olhar fixo, só que sem a perda da consciência. Ou, desculpa, ele vai ter a perda da consciência, ele vai ficar perdido no tempo e espaço durante esses 8 e 12 segundos. E a etoximida, ela é muito bem indicada para esses pacientes que têm crise de ausência. Como que ela vai agir? Ela vai bloquear a entrada do cálcio. Não entra o cálcio, não vai favorecer a despolarização, a excitação, certo? E aí não podemos também passar sem falar da Depaquene, que é o ácido valproico, que ainda é muito utilizado. As propriedades anticonvulsivantes do ácido valproico foram descobertas por acaso, quando ele era empregado como veículo para outros compostos que estavam sendo avaliados quanto atividade anticonvulsivante. O ácido valproico é muito diferente da fenitoína ou da etoxucimida. Por quê? A fenitoína, no estudo que fizeram com camundongos, observou-se que ela inibia aquelas contrações das patas, né, aquelas contrações tônicas das patas dos camundongos. E, e isso não faz a gente pensar que ela é eficaz para as crises convulsivas tônicas e clônicas. Tônicas. E a etoximida, a gente acabou de falar que ela é indicada para as crises de ausência. Ou seja, a gente tem um que trata apenas isso e o outro que trata apenas isso. A gente até agora não falou de nenhum fármaco que consegue tratar, assim, digamos assim, de amplo aspecto. Agora, o ácido valproico, ele é capaz disso. Ele tanto é eficaz para as crises tônicas e clônicas, tanto para as crises de ausência. Então, por isso ele é muito bem indicado. Sobre o mecanismo de ação do ácido valproico. Age nos canais de sódio e cálcio, né? A gente acredita-se. Aumenta a quantidade de GABA, pode ser. E in vitro, o valproato pode estimular a atividade da enzima que sintetiza o GABA, que é o ácido glutâmico descarboxilase. E também inibir as enzimas que degradam o GABA, a GABA transaminase. E aí a gente já tem ainda supostamente que ele age também não só nos canais de sódio e cálcio, também ele pode agir nesse receptor GABAérgico nas ações enzimáticas. Então, a gente cai também em uma outra classe que há uma certa diferença das outras medicações que nós tratamos. Nós tratamos de medicações, conversamos sobre medicações que são anticonvulsivantes que vão agir nas crises. Agora, quando a gente fala de benzodiazepínicos, a gente fala de uma classe, né, característica pelo neobenzeno, a diazepina, e eles são utilizados principalmente como sedativos e ansiolíticos.
E dentre a classe dos benzodiazepínicos, que a gente tem, por exemplo, o frontal, que é o prazolam, o clonazepam, que é o Rivotril, lorazepam, midazolam, enfim, diazepam, uma classe ampla. A gente tem destaque o midazolam como muito importante no momento das crises epiléticas. Então, eu posso ter um paciente que faz uso de fenitoína e no momento da crise o benzodiazepínico é muito bem indicado. Vale ressaltar que benzodiazepínico não é para uso contínuo, é para ser feito durante um tempo assim máximo de 3 meses. Não é para ser feito de uso contínuo, é para ser utilizado em momentos esporádicos. Uma crise de ansiedade, ou para induzir uma sedação para um procedimento, ou para início de um tratamento de insônia, ou um pequeno adjuvante. São coisas bem pontuais. Benzodiazepínicos não é para ser utilizado durante muito tempo, maior que 3 meses. A gente tem dois pontos importantes. A dependência dessa medicação. E o outro ponto é que a gente vai ter o processo de que nós vamos precisar de doses cada vez maiores para atingir o nosso efeito terapêutico desejado. Então, hoje eu somente estou iniciando 1 miligrama. Depois de um tempo, vou precisar de 2 para estar atingindo o mesmo efeito terapêutico. E assim como os barbitúricos, né? Os benzodiazepínicos vão estar agindo ali nos canais, nos canais de cloreto, no receptor GABAérgico, e a gente tem casos, né, de morte, de sedação excessiva decorrentes da inibição causada por benzodiazepínicos também. O receptor, o benzodiazepínico, ele se liga no receptor GABAérgico, promove a abertura do canal de cloreto, o cloreto entra para dentro da célula, aqui nós temos a membrana plasmática, tá? Então, o benzodiazepínico se liga em uma determinada sonoridade do receptor GABAérgico, ele vai abrir e promover a entrada do cloreto. O benzodiazepínico promove a abertura e fechamento rápido do cloreto. O barbitúrico promove o canal aberto por mais tempo, sendo um fator importante e de risco. E os benzodiazepínicos, né, são bem absorvidas depois da administração oral, então a gente tem ali as concentrações plasmáticas entre 1 e 4 horas depois da administração. Intravenosas são distribuídas num padrão típico observado com outros compostos altamente lipossolúveis. E é isso. Eu poderia destacar também outras medicações, como é, lamotrigina, enfim, outras medicações que são utilizadas, mas eu quis destacar algumas que eu achava importante e que agem em mecanismos de ação diferentes. Vale a pena ainda ressaltar que algumas dessas medicações devem ser olhadas com cautela em relação à sua interação medicamentosa, tá? Principalmente quando são associadas juntas ou com uma outra classe, como, por exemplo, um antidepressivo tricíclico ou um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Enfim, tem que se olhar as interações medicamentosas e, principalmente, a indicação para o sexo feminino é muito importante em relação da escolha, principalmente quando a gente fala de carbamazepina e outras medicações que são similares. Tem que ter um olhar atento ao sexo feminino por conta, né, do processo de gestação e anticoncepcional. Aí, certo? E é isso, muito obrigado. Vou deixar aqui na descrição do e-mail para